Bom dia, estamos começando mais um dia de Fenalto, o primeiro podcast, falando sobre um assunto que, na minha opinião, é um dos assuntos mais relevantes e que muda a dinâmica do mercado automotivo, sobretudo em loja independente. E eu tenho aqui convidados especiais, eu vou deixar cada um deles se apresentar. O tema de hoje vai ser F&I para lojas, o porquê que é tão desafiador implantar esse conceito em loja independente, levando em conta que em concessionária já é mais difundido. E eu trouxe aqui pessoas que falam com propriedade sobre o tema e eu queria começar deixando eles se apresentarem. Rodrigo, por favor. Obrigado pelo convite, André, a Cox, né? Tá aqui participando desse tema que eu gosto muito de estar conduzindo, porque além de ter solução, né, eu sou um lojista, né? E que com muito empenho conseguiu implantar um processo de F&I que funciona, né? Então, eu vejo que hoje tem muitas lojas deixando muito resultado na mesa por não estar olhando direito para isso. Então, me apresentando direito, eu sou Rodrigo Belo, né, sou proprietário, fundador do AutoConf, que é um sistema de gestão para loja de carro, foi feito dentro da nossa loja de carros, que é a Belos Car, né? E hoje também tenho um canal de conteúdo e uma empresa de EdTech que se chama de Loja para Loja, que a gente fala exclusivamente com o mercado automotivo, né? Fala com propriedade, é isso aí. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Denier. Bom dia, obrigado pelo convite, André. Obrigado, Renata. Eu sou o Daniel Fernando, da F&I Brasil. O nome já diz, né, o que a gente respira. Então, é um trabalho focado tanto nas concessionárias quanto nos lojistas, qualquer ponto de venda hoje que queira desenvolver esse departamento de F&I. E aí a gente fala de F&I como um todo, né? Processo, pessoas, modelo de operação e a tecnologia, que é um meio tão importante para que as decisões sejam tomadas de maneira rápida e assertiva. Então hoje a gente respira a construção, o desenvolvimento do departamento de F&I de qualquer um desses pontos de vendas que a gente está comentando aqui. Bom? Obrigado. Obrigado a vocês. Dani. Sou o Daniel, sou o convidado da casa, né? Então, eu cuido dos produtos, sou responsável pelos produtos da Cox. Então, um dos produtos, né, a plataforma multibanco Dealer Track. Então, estou aqui também para participar e contribuir aqui com essa conversa. Obrigado, Dani. Renato. Tudo bem, pessoal? Obrigado, André. Obrigado, Renata. Obrigado a todo o time da Cox. Eu sou Renato Fracari, sou sócio diretor comercial da Credere, uma empresa também de tecnologia multibanco, que vem trazendo aí um pouco do F&I, tirando ele um pouco do bastidor e trazendo ele para o front da operação. A gente vem com bastante empenho, mas também bastante dificuldade, que isso a gente tem que trazer aqui para a mesa, para que o F&I seja um pouco mais protagonista da operação, né? Que saia um pouco de um lugar que até então era segunda, terceira camada ali de atendimento de uma venda, e como que a gente consegue trazer essas regras do F&I um pouco mais para o front da operação. Então é um pouco disso que a gente vai falar também. Muito bom. Para ser justo, faltou também um personagem principal aqui. Foi uma correria, a gente decidiu, junto com a Fenalto, vir de última hora. Eu queria muito ter convidado o Vitor do Fund para estar aqui com a gente. Outro desbravador e tem os méritos, mas vai ficar para outra oportunidade, com certeza. Bom, vamos lá. Acho que eu estava doido para falar desse tema, que eu acho que é um tema super relevante. Eu gosto sempre de contar uma história do mercado automotivo, principalmente desse mundo que a gente vai falar. Hoje tem mais ou menos no país 60 mil lojas com KINAI, 60 mil estabelecimentos com KINAI de loja. Tem um mar de oportunidade. E qual que é a origem do lojista na grande maioria? E o Rodrigo, por favor, me corrija também, na grande maioria. São bons vendedores que, ao longo do tempo, perceberam que tem uma dinâmica de venda, uma facilidade, uma habilidade de venda. Falam, opa, eu posso fazer disso um negócio. Monta-se ou cria-se um CNPJ, que é a primeira coisa legal no sentido de jurídico, tá? Não de legal e ilegal, que é criado, e é apenas isso que tem de legal nesse ecossistema. Contratam outras pessoas com habilidade e depois os processos fica a Deus dará. Os bons se destacam. Os bons se tornam empresários.
mas 99% não. O lojista ele está ali para, ou o empresário, para vender carro, e a gente sabe que o processo mudaria o jogo, a organização mudaria o jogo. Quando eu entrei na Cox há 3 anos e meio atrás, a Dealer Track ainda estava sendo construída, eu falei, gente, isso vai mudar o mundo, né? Isso vai mudar a dinâmica. Você viaja muito para os Estados Unidos, eu quero depois ouvir as suas contribuições. O porquê nos Estados Unidos isso é o canal. Só existe um canal para passar a proposta em loja independente, que é o canal do F&I, do Multibanco, Dealer Track e outros também. Não existe o aplicativo de banco. Aqui vai ser a mesma coisa, vai ser muito fácil convencer. No meu primeiro dia de Cox, eu fui num grande shopping. E um dia antes, na sexta-feira, eu era head de crédito de um dos maiores bancos e todo mundo colocava um tapete vermelho para mim porque eu aprovava a ficha. Quando eu apareci nesse grande shopping, já com a camisa de Cox e como F&I, ninguém olhava na minha cara. Eu falei, eita, será que eu fiz a escolha errada de mudar de empresa? Oi, tudo bem? Para piorar, o operador que uma semana antes implorava no meu WhatsApp para eu aprovar uma ficha, não estava olhando na minha cara. Falei, tem alguma coisa errada, ou com a empresa que eu tô, ou no conceito. Eu liguei para Ana Renata no mesmo dia, falei, acho que eu fiz coisa errada, o que está acontecendo nesse shopping? Me demita. Por que ninguém está olhando na minha cara? Bem-vindo. É assim que recebem um F&I. E ali eu falei, opa, me traumatizei. E aí eu fui atrás. Eu falei, opa, agora todo mundo é meu inimigo. O operador é meu inimigo que não quer implantar esse conceito. O lojista não sabe nem o que eu estou falando. Vamos começar essa trilha. 3 anos depois estou aqui, com vocês. Alguns desafios superados. Ele é mais palpável. Eu acho que a gente está chegando num caminho que logo, logo não vai ter volta. Vão ter que aderir. E a pergunta inicial é: o porquê que em loja independente é tão difícil propagar esse conceito? Onde está o desafio? A barreira está no dono, a barreira está no time de vendas. Eu não quero nem entrar ainda nesse papo do comissionamento, ele vai estar. A barreira está no operador, e aqui tem conceitos diferentes só. A tua plataforma, a loja paga, assim como a tua. A minha é de graça, quem paga é o banco. Então, independente do conceito, eles não querem adotar ou de graça ou pago. O porquê? Eu queria agora soltar essa primeira pergunta para a gente discutir e fique à vontade quem vai começar a responder. Ó, se eu puder começar a fazer a minha contribuição, Por favor. pensando exatamente na elaboração que você fez de quem é a culpa, e depois eu passo para meus colegas aqui, para mim só existe um. Tá? E aqui eu posso estar dando um tiro no pé porque é exatamente o meu público. Tá? A culpa sempre é do dono da loja. Sempre. Sempre. E eu não estou aqui falando só como um cara de plataforma. Eu estou falando como um dono de loja. Certo? Então, o dono da loja, exatamente pelo ponto que você falou, dele não ser um empresário, não ser um empreendedor, ele ser um cara que realmente ele é um vendedor de carro que abriu a loja e começou a vender seus carros, ele acaba, é só você parar para pensar que muitas vezes o financeiro ou é uma sobrinha, ou é uma esposa, ou é alguém de confiança que não é uma pessoa que tem habilidade financeira, ela é uma pessoa de confiança, mas ela não traz insights e melhorias e melhor capacidade para esse empresário tomar decisões. Muito pelo contrário, ele nem respeita a opinião dela, né? Então, o empresário, ele acaba tendo essa dificuldade de realmente definir quais são os processos da empresa dele. Então, quando você vai conversar com ele, ele fala assim, não, mas a minha equipe não vai querer ter um processo de F&I. Porra, mas quem que é o dono da empresa? Né? É você. É a tua equipe, então você tem várias empresas dentro da tua empresa e realmente é o que tem. Várias empresas dentro de uma empresa.
Então, o vendedor, individualmente, é um empresário dentro da loja de carro, né? Como que se resolve isso? Como que a gente conseguiu resolver? Mas eu não estou aqui me isentando, dizendo, nós somos super-homem, resolveu isso. Não, muito pelo contrário. A empresa, quando a gente resolveu essa questão, a nossa empresa tinha 24 anos de mercado. Uau. Então talvez eu demorei muito mais do que alguns que a gente está influenciando hoje, está mudando. Mas o dia que a gente resolveu mudar, foi o seguinte, galera, reunião. Deixa eu explicar um negócio para vocês. Até hoje foi assim que a gente fazia o financiamento. Cada um passava pro banco que preferia, pro operador da sua preferência, pro que dá uma pizza lá pro cara no final do mês. Agora, a partir de agora não é mais assim. A partir de agora eu contratei aqui, na época era o Marcelo, que era o nosso funcionário. Contratei o Marcelo, né? O Marcelo vai ser o nosso gestor de F&I. E a partir de agora, para fazer um financiamento, vocês vão ter aqui, na época era calculadora para fazer o coeficiente. Vocês vão fazer o coeficiente, já coloquei uma gordurinha no coeficiente, né? E para conseguir, para passar a ficha para o banco, que é o Marcelo que vai definir. E agora é assim. Aí o pessoal, não, mas veja bem, não tem veja bem. É assim. E vocês vão ganhar mais dinheiro, porque vocês vão vender mais e tudo certo, né? E naquele momento, né, a gente tomou uma decisão e a partir daquele momento começou a ser assim. Então, você fala assim, mas Rodrigo, valeu a pena? Não deu uma confusão? Não quebrou? Não foi vendedores embora? Não. No primeiro momento eu falei o seguinte, gente, essa é uma decisão da empresa, vocês não têm culpa, se vocês não querem que seja assim. Tem várias outras empresas que trabalham em outro formato, eu mesmo recomendo vocês para ir para a empresa. Então, ninguém se habilitou. Eu falei, mas eu recomendo que vocês aproveitem, porque nós vamos crescer e vocês vão crescer junto. Deu uma pequena dificuldade, porque toda mudança eu acho que gera resistência e gera um pouco de dificuldade. Mas essa dificuldade durou 1 mês e meio, para quem tinha 20 e poucos anos de mercado. Faz quanto tempo que você implementou o F&I? Cara, eu não tenho certeza se foi 14 ou 15 que a gente implementou. E outra, aqui talvez até jogue contra todos nós aqui nesse momento que eu estou falando, tá? Não é uma decisão de plataforma. No meu ponto de vista, a tecnologia vem depois. Concordo se o cara vai contigo. usar a Cox, a Credere, o F&I Brasil, eu não usei sistema nenhum naquela época. Era o seguinte, era ficha, manual, o cara fazia o cálculo, passava para o cliente, preenchia a ficha e levava lá para o F&I. O F&I entrava no sistema do banco A, passava o sistema não deu, no banco B, no banco C, só que tinha uma centralização disso, entendeu? Depois que a gente veio com tecnologia. Então, você fala assim, Rodrigo, valeu a pena? Vamos lá, eu vendi mais carro porque eu consegui aprovar fichas que de repente o vendedor não tinha conhecimento necessário para qual banco que era melhor passar aquilo, e a nossa rentabilidade triplicou. Então, aí deixo aqui na questão, aí passo para vocês, para a gente decidir se valeu a pena ou não valeu a pena. Sem dúvida. Né? Então, só que é uma decisão do posicionamento de quem? Do dono. Da loja. É do dono. Imagino a Cox é uma multinacional gigantesca lá nos Estados Unidos, né? E eu imagino que quando tem uma decisão de lá, do que vamos fazer, de qual caminho que vamos fazer, quem está lá na ponta não vai falar, não, eu sou contra e não quero fazer isso. É uma decisão da empresa. Né? Tem que ter um direcionamento. Diretriz. Então tem coisas que a democracia, cara, não falar sobre isso. Não funciona, certo? Então tem que ter momentos que alguém dá a direção e o funcionário quer que o dono dê a direção. Às vezes falta posicionamento. Concordo. Né? Seguindo essa linha, e aí falando um pouco dos números que o Rabelo trouxe para cá, a gente está falando que 99% desses lojistas, eles abriram um CNPJ, foram trabalhar. Esses lojistas, novos lojistas, eles têm uma liderança, um dono, provavelmente focado na venda do carro. Ele é uma máquina de vender carro, independente do processo. Porque ele aprendeu dentro de uma concessionária, dentro de uma outra loja, que o chefe dele queria esvaziar estoque. Então, se o chefe meu me ensinou a esvaziar estoque, é assim que a gente ganha dinheiro. Tá? Então,
o grande diferencial do nosso departamento, do F&I que a gente está comentando hoje aqui, ele começa por processos e principalmente pessoas. Se eu tenho o dono, né, de um ponto de vendas muito bem capacitado e entendendo que ele pode ganhar dinheiro no F&I, e ele não achando também que o F&I é apenas financiamento. Porque o financiamento, o vendedor entra no banco e consegue fazer, né? Ele precisa entender que ele consegue rentabilizar aquele ponto de venda, fazer 50% do ganho de um carro vindo do F&I, do F e da venda dos agregados. Então, se você tem alguém que entenda esse processo, veja que é importante o F&I como uma unidade de negócios. Ele também não é um puxadinho da equipe de vendas. O F&I não pode estar abaixo do vendedor, do gerente, porque tem conflito de interesse. Né? Acho que a gente vê muito isso acontecer. Exatamente. É uma unidade de negócio que tem gestão, que tem processo, ordem e meta. Ele entendendo isso, tudo flui depois melhor. Ele consegue, se ele precisar, contratar a pessoa certa para cuidar do F&I, e aí ele vai atrás de alguém que vai trazer rentabilidade para esse departamento. Ele vai dar autonomia para esse profissional fazer negócios. Ele vai buscar produtos e serviços para aquele ponto de venda. E eu estou desenhando um modelo aqui que parece um modelo de processos que está dentro de uma concessionária, mas não. A gente encontra muitos lojistas. Esse 1% que você comentou é muita gente dentro do número que você falou para a gente aqui, né? É muita gente que tem sim aquele ponto de vendas organizados. Então, se eu tenho gestão e conhecimento do que eu estou fazendo, eu vou trazer processo muito bem definido, eu vou cobrar as pessoas, eu vou trazer um chefe do departamento que ele entenda o que precisa ser feito e nem sempre ele precisa ser contratado no início. Eu, como dono, eu posso tomar conta do departamento de F&I e aí escolher esse modelo. E a tecnologia é um meio, né? É o que você comentou. A gente vai para lugares dar treinamento que o cara controla todo o F&I numa boa planilha. Ele consegue controlar. Né? Depois sim, ele precisa de tecnologia para tomada de decisão, para ver qual é o carro ali que ele está vendendo mais, aproveitar os leads que chegam, que hoje a gente fala aqui com uma campanha de leads hoje que o F&I ele toma conta disso também, 97% é perdido. Ele cuida de 3% só de todo o esforço de marketing que ele colocou ali para chamar um cliente. Então, tudo isso o F&I ele participa. O F&I pós-pandemia, ele é um F&I totalmente ativo para os clientes que compram à vista também. Você tem produtos, tem serviços, você consegue trazer esse cara de volta para o ponto de venda, né? Então, a culpa é sim do dono, não tem como. O dono toma conta do negócio, ele que coloca aquilo, se é um transatlântico que vai ser lento em movimento do que precisa ser feito, ou se ele vai ser uma lancha muito bem programada, rápida, para tomada de decisão e trazer aí toda a rentabilidade desse departamento. Então, é ele que toma as decisões, só que ele precisa se capacitar. Depois que ele se capacita, ele entende o F&I, aí ele vai respeitar quando a gente chega na concessionária, levando para ele soluções, porque são, como eu falei, pode chegar a 50% do ganho da venda do carro, o F&I. Então, é como se ele abrisse um outro ponto de venda só com o ganho que ele tem, né, nesse departamento. Então, o meu ponto de vista é esse. Primeiro é a capacitação e o entendimento de negócio. Todo o restante vem para ajudar. O produto vem para ajudar, o software vem para ajudar, tá? Os parceiros que ele vai trazer para dentro daquele ponto de venda vem para somar e trazer um resultado aí consistente para ele. Uma visão talvez muito míope ainda, né? De o financiamento ser somente o meio para vender o veículo, né? E não, de fato, todo um... E aí a cabeça dele, o financiamento é fácil, né? O cara faz o F só. E nem o F é fácil, porque tem a ficha cadastral, tão importante. E os vendedores mais antigos, eles acham, não, mas eu sei fazer a ficha. Tá divorciado? Não, põe casado, porque o banco vai aprovar o casado. Superfatura o carro, todo mundo ganha R$5.000, não existe mais autônomo, todo mundo é profissional liberal, advogado. Exato. E aí esses caras esquecem que o banco tem um detector de mentiras que está olhando tudo isso. Tá tudo integrado. Inclusive, eu acho que parte quando a gente fala de plataforma, né, parte da decisão de não ter uma plataforma única, né, de ao invés de você centralizar num lugar que é muito mais fácil, você só digita uma única vez, né, do que ter que fazer vários processos em várias plataformas,
acho que é muito disso, né? A loja, ou o vendedor, ou o dono, muitas vezes ele acredita que, não, eu sei o macete daquela plataforma X, então eu vou colocar aqui que ele é casado, na outra plataforma eu vou colocar que ele é solteiro. O carro é ele mais vai caro do que... montando, aumenta carro, aumenta a entrada e vai montando, né, esse processo. Enquanto ele olha numa plataforma única, ele tem medo de falar assim, eu vou perder esse poder de manipular aqui os dados, né? Então, eu acho que a gente está chegando, ao meu ver aqui, num ponto, no cerne da questão. Né? O motivo de tomar a decisão de não usar uma ferramenta única vai muito nesse sentido. Eu tenho uma... É meio polêmico assim, mas é um pouco do que o Belo falou. A loja não precisa ser um ambiente democrático em relação ao processo. O processo tem que ser definido e todo mundo tem que seguir. Eu não sei em qual momento ficou pré-definido que a loja de carro não tem que ser como qualquer outra empresa. Que, como o Belo comentou da Cox, vem uma diretriz de algum lugar, lá de fora do Brasil, falando, ó, a partir de agora, essas são as regras do negócio. E ou você sustenta aquilo e segue, ou você não faz parte desse jogo aqui. Você tem outros jogos que você pode jogar, mas desse não. E a loja, por ser quase que um ambiente, às vezes, parece que informal, não tem essa diretriz, não tem essa profissionalização. Eu acho que o F&I, ele é uma visão do negócio, junto com o processo, tudo isso, porque quando você entende que o F&I, de novo, é uma fonte de receita que pode rentabilizar, que você consegue em algum momento, cara, nesse caso que eu estou estocado aqui há 3 meses desse carro, eu estou perdendo dinheiro, eu posso zerar a margem de venda desse carro e posso ganhar um produto financeiro que eu vou ter a mesma rentabilidade. Sim. Precisa ter um pouco mais de inteligência nesse processo e provavelmente o vendedor não vai conseguir fazer isso. O dono da loja tem que olhar para isso e precisa ter um profissional. Eu acho que aí é um problema, acho que do nosso país, a gente carece de profissionais de F&I, eu acho que a gente carece, não é uma área que de fato ela é olhada com cursos que tenham algum nível de profissionalização. Eu acho que depende muito de sentar na cadeira, entender de bagagem, eu já fiz isso em outro lugar, mas é muito difícil você ver novos profissionais de F&I nascendo, são pessoas que já estavam ali naquele contexto, né? Sim. Então acho que tem uma questão quase que educacional de como a gente, enquanto profissionais da área, consegue trazer esse mecanismo através de educação de loja para loja, pode ajudar para profissionalizar essas pessoas, né? E eu não sei também, por fim, para finalizar, em qual momento ficou definido que a loja é um ambiente de vender um produto só, que é um carro ou uma moto. Na loja você pode vender um monte de coisa, você pode vender um seguro, você pode vender um seguro de vida, um seguro odontológico, você pode vender um consórcio. Se a pessoa não tem crédito, por que você não vende um consórcio? Se a pessoa não tem crédito, por que você não vende uma locação de um carro? Isso é o F&I, né? É a composição de uma cesta de produtos de financiamento mais agregados, né? Que até então era só seguro, mas pode ter uma série de coisas que aquele cliente que está interessado saia satisfeito. Que você faça algum negócio com aquele cliente, independente se ele comprar o carro. Obviamente, melhor, né? Comprar o carro e agregar isso. Mas não necessariamente, hoje no Brasil, a gente também sofre com falta de crédito, né? De 100%, 30% tem crédito, aprovado ou pré-aprovado. Então, os 70% você está deixando na mesa. Sim. São pessoas que estão interessadas, mas pode ser que aquela pessoa queira alugar um carro. Ela precisa de um carro. Pode ser que aquela pessoa queira um seguro de vida. Pode ser que aquela pessoa queira algum outro produto que você consegue agregar ali dentro daquela jornada. Sim. E eu acho que a gente deixa na mesa. Aquele cliente procurou você gastou em marketing para trazer aquele cliente levantou a mão, você atendeu aquele cliente, seu vendedor, em tese, perdeu tempo ali atendendo aquele cliente e você descartou. Você nunca mais vai falar com aquele cliente. Sim. Então, aproveite esse benefício de ter clientes, de ter leads, para você agregar ali uma cesta de produto que você consiga fazer mais negócio. Sim. Eu acho que as grandes mudanças vêm do colapso mesmo. E eu acho que o mercado está próximo a colapsado. Eu estou sendo aqui catastrófico. Por quê? Primeiro, partir do princípio que hoje uma régua de crédito é uma commodity. Cada um desses bancos aqui tem uma regra de crédito. Nenhuma loja, nenhum vendedor hoje
passa uma proposta porque a régua de crédito de um solta fogos, ou porque a outra é brilhosa, ou porque a outra é laranja, ou porque a outra é vermelha. Não, é uma commodity, tá bom? No passado, isso não era. O Santander tem um grande mérito que ele trouxe pela primeira vez uma régua de crédito que viciou o mercado e ele surfou na onda e todo mundo teve que ir atrás construir sua régua de crédito. Eu estava do outro lado naquela época, eu tive que correr. Foi quando eu conheci a Ana Renata. O Safra teve que correr, assim como os outros bancos, para ter sua régua de crédito. Hoje em dia isso é uma commodity. Esse é um ponto. O poder mudou de mão. O poder está na mão do vendedor. E aqui eu acho que está chegando a hora dos bancos serem os grandes incentivadores das plataformas. Porque se tem algo que vai conseguir colocar ordem do jeito que está, serão as plataformas. Seja ela qual for, porque uma plataforma de F&I, ela organiza. Hoje o poder mudou de mão, não existe mais... No mês passado eu peguei o market share, isso é polêmico. Eu peguei o market share de todos os bancos do país. Pela primeira vez na história, o centro do poder do market share, ele saiu da mão de dois grandes bancos. Todos estão um próximo ao outro. Mérito dos bancos? Não. E aqui também não quero ser polêmico, mas é a realidade. Culpa da dinâmica. O poder está na mão do vendedor tão grande que não existe mais. A primeira proposta vai ser para o banco vermelho, a segunda vai ser para o banco azul, a terceira vai ser para o banco preto, a quarta vai ser para o banco laranja. Não tem. O vendedor fala, dane-se. Vai ser para qual eu quiser. Isso chacoalhou. Olha o que está acontecendo. Mudou o market share. Pega o market share da primeira vez do ano e pega agora. Mudou. Porque o poder mudou de dono. E eu não estou falando que o vendedor não tem que ganhar dinheiro. Obviamente que ele tem que ganhar muito dinheiro. Porque ele é a primeira pessoa que recebe o cliente na loja. Ele tem o carisma, ele tem o mérito, ele tem a habilidade, tem que ganhar. Eu estou falando de organização. E só tem uma forma, na minha humilde opinião, de organizar. O banco agora falando para todas as empresas e falando para as lojas. Agora, a proposta vai entrar via plataforma. Qual escolha? Tem 5 aqui. Na mesa aqui tem 4, 5. Chama o Vitor aqui. Chama o outro que tem aqui. Vai ser aqui. Escolha da sua preferência. Primeiro, esse é o primeiro ponto. Porque tira o aplicativo da mão do vendedor, porque hoje pode combinar. O Danier pode ir lá colocar da de graça, o Belo, a Dealertrack, a Credere. Se o vendedor quiser passar no banco que dá o Zero Delivery, ele vai passar. Quando tira isso, e os bancos têm que se desapegar. Desapega, querido, do seu aplicativo. É o primeiro comando, é do banco. E depois vem a organização. E aí depois vem o banco, o papel do banco é fazer um bom acordo com o Rodrigo, empresário, para ser a primeira passagem, para ser a segunda passagem, a terceira passagem. Se não organizar o processo e não mudar, não vai mudar. E está próximo a colapsar. Rodrigo, eu peguei, só para terminar, Dani, eu recebi depoimentos de lojistas falando, o meu vendedor, que antes ele vendia 20 carros, ele não precisa mais vender 20 carros para ganhar os menos 10 mil. Ele vende 5, fala, dane-se o resto, porque eu ganho o dinheiro agora do Zé Delivery, do Zé Minha Mãe, do churrasquinho. E eu quero ouvir vocês, porque aqui é um assunto polêmico. Eu acho que isso conectou tanto o que o Rodrigo falou quanto o que o Renato falou. Né? Que o lojista, de fato, ele é responsável, eu super concordo. Mas devido à falta de capacitação do mercado, talvez aqui o player, né, que possa fazer essa mudança é o banco. O banco pode vir aqui e ajudar a loja a se capacitar, a mudar o pensamento. E no final das contas, o banco, até talvez de uma forma inconsciente, ele está colocando mais, né, pressão em um sistema que talvez já está colapsado, né? Que é esse processo de vou fazer uma plataforma nova para poder convencer, né?
A gente ontem no painel dos bancos viu, né, que todos os bancos já estão fazendo a 4ª geração dos aplicativos, né, deles. E falta ter talvez um entendimento de algo mais estrutural. Vai piorar o processo. Mas eu acho que isso está meio um pouco... A gente sabe que está para colapsar, mas a gente vê bancos, nesse momento, por exemplo, investindo milhões e milhões e milhões para renovar a sua plataforma. E o que eu vejo é o seguinte, esse ponto que você falou sobre ser polêmico, André, o que eu acho, né? Vamos lá, quem contratou o vendedor, quem paga o vendedor o seu 13º, férias e tudo mais, é o proprietário da loja. Aí eu te faço uma pergunta meio capciosa aqui. Nossa, meu amigo. Se o banco, se a loja pagasse um R$200, R$300 ou um Zé Delivery por operador para ele aprovar o crédito, o que aconteceria com esse operador? Com o banco? Tchau. Provavelmente ele não estaria mais ali. Ele não seria um Então, operador. Né? então, vamos lá. A loja ela tem um acordo com o banco, ela tem plus, ela tem toda uma estrutura que ela, chegando lá, ela pode aumentar a rentabilidade dela. Só que o custo hoje para manter uma loja de carro é altíssimo, tá? Comparado com o que uma loja fatura. Então, no meu ponto de vista, o vendedor, como vocês colocaram aqui, ele tem que ganhar bem, lógico que ele tem que ganhar bem, mas ele tem que ganhar bem através da empresa que ele trabalha. Isso. As regras da esse é o empresa. ponto. Não através de um terceiro que vem e paga por fora para ele. Concordo. Então, se a loja não está pagando bem, ou não dá um comissionamento daquilo, ou não sei o quê, esse cara tem a opção de trabalhar em outro lugar. Sem né? dúvida. Então, não entra muito na minha cabeça essa questão de um terceiro pagar um comissionamento, muitas vezes, sem que o lojista, inclusive, saiba. Também não né? entra na minha cabeça. A grande maioria, a grande maioria das vezes, o dono da loja não sabe o quanto está sendo pago direto ao vendedor. E aí, agora entrando nos Porque não tem culpados... processo. Porque se tivesse um processo, se tivesse uma plataforma, seja ela qual for, isso seria regularizado, isso seria pacificado. E o operador não está lá para passar ficha, o operador está lá para fazer acordo. O papel do operador olha, sabe por que meu banco é melhor? Porque ele te dá esses benefícios, porque ele tem uma aprovação melhor, porque ele vai te dar essa rentabilidade que você vai poder definir. O operador não é pago para digitar uma proposta no aplicativo. O operador está pago para ser um porta-voz do banco. E aí o operador não vai perder o emprego se usar o DNE, a Dealertrack, a Credere ou o Belo. Não vai perder o emprego. Pelo contrário, ele tem que ir lá vender serviço. Ele tem que ir lá vender outro serviço que vai dar rentabilidade dessa composição de F&I. Aí o operador é nosso inimigo, o operador ajuda o vendedor a se prostituir e ninguém muda o processo. Tem que mudar o processo. E o banco tem que estar nesta mesa endossando essa mudança de processo. O banco não vai perder market share se direcionar 100% das fichas para o Belo, para o DNE, para a Dealertrack, para a Credere e para o Fund. Ele vai ganhar mais dinheiro. Enquanto mais dinheiro o banco paga, está onde? Na taxa de juros. Sim. Aumenta a taxa de juros, compromete a renda na pré-honra crédito. Vai colapsar. E assim, quando a gente começou falando no início sobre os culpados, e a gente colocou em primeiro lugar o próprio lojista que não toma conta do negócio dele do jeito que tem que ser. Mas aí eu entro no segundo culpado, que para mim ainda não é o vendedor, para mim nem o operador, para mim é as instituições financeiras. As instituições financeiras, por exemplo, no De Loja para Loja, a gente é um canal de educação, a gente é uma edtech. E eu venho começando a pincelar sobre essa educação no F&I, né, para o mercado, e eu estou vendo que tem muito lojista começando a prestar atenção nisso. Quando eu falo isso para uma determinada financeira, tem algumas financeiras que falam, poxa, cara, é isso, vamos falar sobre isso, e vai para cima sobre isso. Quando eu falo com algumas outras, os caras falam, não. Tipo assim, eu me torno inimigo quando eu vou falar isso aí. sobre isso. Por quê? Porque eu tenho um diferencial competitivo. O que é? Eu aprovo mais rápido, e eu viciei o cara. E o cara, se eu pôr numa plataforma que ele vai estar comparando com outros, eu virei só mais um. Meu Deus. O outro, não, a minha taxa não é boa, mas o meu relacionamento na porta lá é boa. Então, se eu pôr numa plataforma, a minha taxa vai ser mais alta e eu vou perder.
Então, quando a gente começa a entender que dando uma de, como é que é, tropa de elite, né? É um sistema, né, que não permite, muitas vezes, porque não que essa educação chegue, entendeu? Então, assim, é lógico que algumas situações, alguns momentos, nós temos que lutar, né, para que o negócio realmente entre nos eixos, né? Doa quem doer, vamos dizer assim. Mas a partir do momento que o lojista ele começa a entender através da educação que o controle da operação dele tem que estar na mão dele e que o F&I pode representar 30%, 40%, 50% do lucro da empresa dele, todo mundo vai ganhar com isso. Talvez instituições que preferem trabalhar de uma forma de escravizar o lojista ali com ele, porque para ter isso, o cara tem que ter isso, mais aquilo, sintam um pouco de dificuldade e tenham que mudar a sua forma de atuação, né? Mas eu entendo que um trabalho bem feito de educação, ele agora é o momento certo de fazer funcionar. Por quê? Por que é o momento certo de fazer funcionar? Porque não está mais aquela fase que o cara faz o que quiser na loja de carro e ele sobra dinheiro para ele. Muito pelo contrário. Cada dia que passa está fechando loja, tem loja que está perdendo dinheiro. Então, quando você traz um modelo de negócio que o cara entende, poxa, se eu fizer isso aqui, cara, vai me dar 50 mil a mais de resultado. E no mês passado eu perdi 10 mil reais da minha operação. Se eu tivesse feito isso, em vez de perder 10, eu teria ganho 40. A gente faz uma virada de chave na cabeça da pessoa, né? Talvez esse colapso que você comentou, ele seja realmente a ponta ali para o início de um novo momento. Porque hoje, grande parte dos bancos, elas entendem que o vendedor é sócio, porque é ele que decide o banco mandar, né? Pelo Zé Delivery. Eu até comentei aqui pela ida para buscar um filho na escola, por um cartão benefício. Eles são criativos, são totalmente criativos. Por quê? Porque aquele operador que não está tão bem instruído, ele olha aquela loja, bom, terra de ninguém. Quem está tomando as decisões aqui? É o vendedor. Eu já estou vendo que determinado banco já entrou em negociação com os vendedores. Eu também preciso de algum tipo de ferramenta para fazer isso, né? Então, quando os bancos começam a ver que essa estratégia não está fazendo mais sucesso, que antigamente estava, você não tinha uma mudança de market share, né? Hoje você tem essa mudança, então... Completamente. Como nunca aconteceu na história. Ou eles estão todos praticando a mesma regra agora, então, tanto faz, é o valor do Zé Delivery que vai definir, né? Ou realmente o mercado vem tendo essa alteração. Quando a gente fala de mercado americano, a gente fala do papel do banco numa concessionária americana, e realmente o banco está lá para fazer negócio. Então eu vou para dentro de uma concessionária ou um ponto de venda e entender o que esse ponto de venda precisa. Precisa de treinamento. Então vamos fazer um cash conversion, vamos fazer um treinamento de ficha cadastral. E eu deixo de ser apenas um fornecedor de crédito para ser um parceiro de negócio. Então quando você passa a ser um parceiro de negócio, a concessionária ou ponto de venda, ela entende que eu vou mandar a maior fatia, porque esse banco está me ajudando a fazer o negócio, né? E lá também o consumidor ele tem acesso ao crédito dele, ao score dele, coisa que aqui os bancos fazem questão de não apresentar. Sim. Então eu vou para aquele ponto de venda sabendo qual é o meu score. Ele sabe o poder de compra dele. Isso, qual faixa eu me enquadro. Sim. Aqui não. Aqui quando você tem essa mudança de regra, quando veio para o Brasil o score, a gente já começou a ficar empolgado aqui, né? Bom, pode ser que agora, mas não. Então ficou meio que obscuro do mesmo jeito que era antes, com algumas pessoas tendo um pouco mais de poder de informação, mas que isso não é pulverizado. Com isso, eu volto no tema da capacitação. Eu preciso que a gestão, os donos, eles entendam o processo como um todo para conseguir fechar as portinhas. Porque se isso não acontecer, o vendedor continua sendo sócio daquele ponto de venda, para a visão dos bancos. Sim, mas a gente tem que ter sócios nessa capacitação. Eu acredito, eu concordo com você 200%, mas para que a gente consiga ter escalabilidade, a gente tem que ter um sócio de peso, o banco. O banco ele tem que endossar, independente da casa, independente não,
todas as casas devidamente homologadas pelos bancos. O Belo é homologado pelo banco, no banco que ele pluga. Você é homologado pelos bancos, a Dealertrack é homologada pelos bancos, a Credere é homologado, o Fund nem se fala, todo mundo é homologado. Já somos homologados. Olha só, isso traz processo. Imagina o banco chegando. Pessoal, a partir de hoje, o meu sistema ele vai deixar de existir. Tem agora esses 4 túneis ou 5 que levam para o mesmo local que a política de crédito. A minha negociação agora para você, e aqui todas as nossas hierarquizam. Hierarquizam o primeiro banco, o segundo banco, o terceiro banco. Eu organizo, eu quem hierarquizo. escolhe é o lojista. Isso. O dinheiro vai continuar estando dentro dessas caixinhas, só vai haver uma hierarquia, uma organização. Em respeito ao empresário, em respeito. E o comissionamento, ele pode até aumentar. Da forma que está, só tende a piorar. Todos os bancos estão colocando mais e mais dinheiro em cima desses comissionamentos. Isso está na taxa de juros. Isso compromete o crédito, isso não aprova crédito e é um ciclo vicioso, não é virtuoso. É muito grave. É muito grave. Eu só ouço relatos. Ontem eu andei por todos os bancos, todo mundo falando das comissões, todo mundo falando em como conseguir o market share através das comissões e ninguém falando na mudança de processo. Essa mudança de processo, eu acho que o momento é propício para os FNAs, o momento é propício para essas empresas e essas companhias que estão trazendo essa organização. E o momento é propício para que cada um de nós, ou todos juntos, chamem os bancos para ter esse tipo de conversa desemocionada e com argumentos para falar para o banco: não é tua jornada que vai fazer a conversão, não é. E veja só, né? E eles os bancos, né, acabam investindo uma quantidade de recurso absurda, né, pensando somente na originação da proposta, enquanto eles poderiam usar esses recursos pensando no fluxo como um todo. Como que ele vai ter um crédito mais inteligente, como que ele vai ter uma esteira de cobrança mais eficiente, porque ele sendo mais eficiente, ele aprova mais, ele ajuda a loja a vender mais. Então, a gente está olhando só para a captação, né? Tá na 4ª, 5ª geração das plataformas de originação, enquanto a gente conhece a cozinha aqui dos bancos, enquanto tem muito banco ali trabalhando só no arame, bambu e Excel. Enquanto poderia ter ali toda uma tecnologia sendo usada a favor, né, para deixar todo o processo eficiente. O software não é concorrente. O software, ele vai ajudar o banco. Que se eu fosse um operador do banco, eu faria questão de sentar numa mesa com o meu parceiro e entender aonde eu estou errando. Me mostra os indicadores. Sim. Né? Ao invés de eu ficar brigando ali pelo iFood, não, eu vou trazer mais negócio. Onde eu estou errando? Me mostra. Eu sou o terceiro na sua passagem. Por quê? Eu também. Agora, Sem todo sombra de mundo dúvida. foge do banco achando que essa comparação vai prejudicar. Não. Só que ao passar do tempo, esse cara que não está numa plataforma, ele vai ser o último. Por que não prejudica essa comparação dentro de uma concessionária onde a margem é mais baixa ainda? Exato. É contraditório. Exato. A margem de uma operação de carro usado para o banco, eu falo com piedade, eu sou ex-banco. O banco ganha um caminhão de dinheiro com carro usado. Dentro de uma concessionária, a margem é desse tamanho. Taxa baixa, taxa subsidiada, um monte de coisa. O porquê que um sistema de F&I dentro de uma concessionária não prejudica a margem e numa loja prejudicaria? É o contrário, tem um caminhão de dinheiro de margem aqui em loja de seminovo para colocar e até para queimar, se fosse o caso. Mas não é o caso, porque isso não vai derreter o spread de um banco. André, mas sabe uma coisa que o Daniel comentou sobre o mercado americano? Eu acho que existe uma questão quase que conceitual que diferencia, por exemplo, vocês são muito conhecidos, tem quase 100% do share no mercado norte-americano, que é um dos principais mercados automotivos. Lá eles não têm o problema de crédito. Não tem esse problema de crédito. Quase que, não é 100% da população, mas 95% da população tem acesso ao crédito. Ou seja, uma plataforma de F&I lá, de fato, compara os bancos, né? A melhor condição, obviamente, por trás tem todas as regras, né? De primeira passagem, segunda passagem, os acordos comerciais e tudo mais. Aqui no Brasil, o problema é outro problema. A gente tem dificuldade em achar o crédito. Como eu falei, o 70-30. 70% não tem crédito e 30% tem crédito.
Então aqui, não necessariamente, você usa uma plataforma para comparar bancos. Você usa uma plataforma para achar crédito. Esse é o grande ponto. E você vai achar crédito baseado em algumas regras. Como que você consegue fazer isso? Com o processo de tecnologia. Eu não consigo ver outra forma, né? E a base de tudo que é educação. Mas você precisa que, se você deixar na mão, provavelmente, do seu vendedor, sem nenhuma tecnologia para ele fazer isso, ele vai fazer de acordo com o interesse dele. Se você não tiver o processo, idem, né? Então, assim, aqui a gente tem um outro problema que é achar esse crédito. E aí, a Selic a 15% ao ano, a taxa de juros a 2 e poucos por cento ao mês para um financiamento de um veículo usado, 3% ao mês, é ruim. É ruim para quem, cara? Porque o banco, ele tá ganhando muito dinheiro nisso. Poderia estar ganhando mais. Poderia, com certeza. Eu não tenho a menor dúvida. Ele poderia estar abaixando a taxa de juros e vendendo mais veículo. Ele poderia estar colocando outros produtos. Mas aí que eu quero chegar. Eu não vejo nenhuma instituição financeira hoje com uma visão de ecossistema, que é o que você falou. Não tem. Cara, vamos montar um ecossistema para todo mundo se beneficiar, todo mundo vai dar certo. E o que vai me diferenciar são outras coisas. É o meu relacionamento lá na ponta, é o acordo comercial que eu faço, é um mix de produto diferente que eu trago aqui, é um benefício que eu tenho para quem, sei lá, é correntista do meu banco, porque todos eles têm conta, né, corrente. Então, assim, o porquê? Essa pouca visão de ecossistema prejudica muito todo mundo, inclusive o próprio banco. Não à toa, fica muito sensível. Se diluiu o share de cada banco. Se diluiu, cara. Pois é. Isso vai chegar aonde? Pois é, ontem eu fiz um fórum aqui somente com heads de crédito e eu trouxe essa temática. Então aqui tinham 4 ou 5 heads de crédito de grandes bancos e eu falei justamente isso. Eu falei, no passado se olhava somente o cliente para dar crédito. Agora tem outros 2 elementos. Uma análise de crédito é composta de 3 pilares: o cliente, a loja e a garantia. Como vocês, cada banco, estão enxergando isso? E aqui quando eu trago a loja deveria ter mais crédito a loja que é mais bem avaliada por X critério. E o inverso é proporcional. Porque aí você começa a tratar diferente quem faz certo. E também quem faz errado. O banco ele tem que olhar o comportamento da loja de uma forma holística, não somente sobre a ótica de inadimplência, para beneficiar. A loja do Rodrigo Belo é uma loja que traz rentabilidade para o banco. Ela tem que ter uma aprovação muito maior do que a loja que prejudica ou não tem rentabilidade. E, pasmem, todo mundo fala que tem, mas não olha ainda com esses... Não é um critério que define. E aí eu falo com propriedade, porque o meu background é crédito. Na dúvida, o banco recusa. A maioria esmagadora de recusa de crédito do banco não é porque o cliente é ruim, é porque ele tem dúvida se a loja é boa, se o cliente ganha aquilo, se o carro é o carro, se recusa. E aí voltamos para cá. Uma plataforma daria para o banco mais certezas. Porque hoje as plataformas, eu falo dessas aqui porque eu também olho. Cada uma da plataforma de vocês eu sei como funciona. Dá mais segurança ao banco. O processo fica mais. E quanto mais o banco tiver segurança que o teu processo é seguro, ele abre mais um pouquinho. Mas o problema que eu vejo hoje, André, é que está uma canibalização, né, do mercado, porque além de viciar o vendedor com o iFood, né, tá um processo de movimentação dos bancos querendo cada vez mais criar dependência nessa empresa e nos funcionários em cima dela. Tanto que a gente vê, ao invés de partir para uma plataforma que traz todos os dados, agora os bancos, além de ter a sua plataforma de passagem de ficha, de originação, eles também agora querem ser a plataforma de sistema de gestão, adquirindo inclusive empresas nesse sentido, né? Em que o lojista, a pouca liberdade que ele tem, ele está sem perceber, num banco, centralizando num único banco e dando de graça, não,
vou recapitular, pagando para o banco ter acesso a informações dele, que na verdade esse banco vai usar o quê? Para comparar com concorrentes, para poder tirar alguma vantagem ali, poder baixar uma taxa, poder fazer alguma coisa. E é um nível de consciência que o lojista não percebe, e cada vez mais a gente vê os bancos indo contra essa corrente que a gente traz aqui, né? Que é uma corrente de poxa, criar um ecossistema, deixar o cara ter uma certa diretriz ali do que condiz para o lojista, levar um bom serviço para o cara, onde todo mundo ia ganhar mais dinheiro, né? Então eu quero ganhar dinheiro, eu quero fazer volume, mas eu quero fazer volume condicionando que aquele cara específico ele obrigatoriamente tem que passar para mim, né? Então é uma situação que cada dia que passa a gente percebe que ao invés de ir para esse lado que a gente está indo, a maioria, não são todas, mas a maioria das instituições estão pensando de uma forma que, no meu ponto de vista, não é tão sustentável, né? Vou tangibilizar essa importância da tecnologia nos lojistas e pegar um gancho que o Daniel falou no começo, da ficha. O Daniel comentou que é muito mais vantagem você colocar a ficha em um software só e disparar para os demais bancos. Eu tenho um depoimento de um lojista de um auto shopping que ele fala que eu uso tecnologia, não troco a minha e desejo que os meus concorrentes não tenham. Uau. Por quê? Por quê? Vou falar o porquê. Olha só, ele vai, enquanto o cliente está na loja passando em vários bancos, ele deixa o cliente solto, o cliente vem na minha loja, pergunta o preço do carro, eu coloco em um único software e disparo para os bancos. Minha aprovação é muito rápida. E isso, quando a reprova no primeiro banco do meu concorrente, então melhor ainda, porque o vendedor já fica meio com descrédito desse cliente. Tem que contar crédito nesse cara. Exato, vou ter que ficar procurando. Ele vai ver um outro carro. Olha só, eu gravei esse depoimento, porque isso daí a gente precisa, né? Sim, isso é ouro. Colocar. É ouro. Eu vou já usar esse depoimento e vou colocar lá autor DNE, mas vou usar, porque é interessante isso. Pode usar. Sim. Quem já prestou atenção nessa tecnologia, no uso dela, a importância da ferramenta, ele larga na frente também disso dos concorrentes. Claro. Enquanto o cara tá lá, banco e banco procurando, ele fez o esforço de uma vez só. O que o Daniel E comentou aqui. o Belo é uma prova viva lá na Beluscar e tem vários exemplos que a jornada faz total diferença também na conversão, né? Totalmente. Totalmente. Então, assim, como hoje, eu estava até conversando com alguém, agora acho com a Renata, você vai numa loja hoje, você vai, assim, vamos pegar a linha do tempo, você vai numa loja 10 anos atrás, tinha bastante cliente passante ali, dependendo de onde você está. Há 5 anos atrás tinha mais ou menos. Hoje você vai numa loja, pouquíssimo cliente passante. Quem vai ali, você originou no online, em algum lugar, no marketplace, no seu site, no seu WhatsApp, na sua campanha, seja lá onde for, se você tem essa possibilidade, você já qualifica aquele cliente nesse momento agenda com ele, traz para a loja, e a loja é o local da conversão, efetivamente, daquela venda. Mas o cliente, muitas vezes, ele vem decidido, eu quero esse carro, ou eu quero esse perfil de carro, e essa loja me atende, né? Se você não tem uma qualificação lá na originação disso, ou seja, eu tenho aqui 10 mil leads no mês, vou falar qualquer número, eu sei quem são os 3 mil leads que já tem possibilidade de comprar o carro porque ele não tem o valor inteiro do carro, ele quer financiar 30%, ou ao contrário, quer financiar 70%, tem 30% de entrada. Se eu não sei com esse cliente, eu vou atender todos os clientes da mesma forma. E aí o que o Daniel falou, a primeira vez que ele se desloca lá da casa dele, vem até mim, chega aqui, aí eu vou falar pra ele, você não tem crédito, meu amigo. Me desculpe, que é 70% das vezes. Frustrou. E se você não tem outro produto que tenha a concepção da FNAI para oferecer, provavelmente esse cliente que você gastou algum bom dinheiro para trazer ele até ali, ele não vai voltar mais na sua loja. A experiência dele foi péssima. E como a tecnologia, de novo, respeitando toda a questão de concepção dos bancos, consegue trazer isso de forma um pouco mais qualificada e ajudar a vender mais. Porque a velocidade do atendimento muda também a conversão. Imagina, você coloca numa plataforma e fala, meu amigo, você tem crédito em 2 bancos aqui, a sua parcela é essa, você vai ter acesso, você aprova esse crédito aqui em 5 minutos e daqui a pouco você está saindo com o carro. Ou você perder
todo esse tempo, se deslocando, atendendo esse cara e não sair em nenhum lugar. Então, assim, você precisa também de tecnologia para mudar a experiência de compra. Pô, sem puxação de saco, o Belo sabe, e todo mundo aqui já foi na Belos Car. Aquilo ali é uma aula de como vender um carro. É um ecossistema. Conseguiu-se criar um negócio que talvez eu tenha visto em 5 lojas aqui no Brasil. É muito diferente. Desde o momento de quando você atende, você entra no site da Belos Car é diferente. O tipo de foto é diferente. O como o cliente é abordado é diferente. A jornada no WhatsApp é diferente. Quando você chega... A experiência... Não é à toa que você vende X carros e talvez seu concorrente venda metade dos carros, entendeu? Mas baseado nisso que você está falando, eu acho que a gente tá um passo no mercado seminovo muito atrás do que concessionária, né? Quando se trata de F&I. Em outros pontos, eu acho que ele tem algumas vantagens aqui do mercado de seminovos. Sim. Mas a gente ainda precisa estruturar. Você vê como a gente está atrás. O F, que é o mais simples. Agora vamos falar do I, que é o insurance, né? O seguro, que é algo que nem se pensa de explorar no mercado de seminovos, né? E muito pelo contrário, aí eu já vou polemizar mais ainda, porque é o seguinte, muito pelo contrário, quem que surfa essa música dentro do nosso segmento? São algumas instituições financeiras também, que colocam seguro prestamista, seguro disso, daquilo, e inclusive a maioria nem remunera o lojista. Sim. Ou seja, o cara vende um seguro que é praticamente 100% lucro, porque raramente tem algum problema nesse tipo de seguro, né? E o lojista não tem participação nisso. Então, essa experiência, Renato, que você trouxe, lá desde o início, que eu acho extremamente importante já trazer o cara com o crédito aprovado, mas também depois, né, por que não, né, esse lojista evoluir no processo de educação para que o cliente saia com um leque de produtos ofertados para ele. O Daniel trabalha com propriedade sobre isso, para que ele escolha aquilo que encaixa para ele e o lojista ter remuneração também na parte do seguro. E aí, entrando no seguro, o que eu trago referente ao que você trouxe aqui, André, sobre as plataformas serem algo interessante para os bancos. Vamos entrar no mercado de seguro, né? O mercado de seguro hoje, dificilmente a corretora de seguro que cota seguradora por seguradora, né? Sim. Ela faz uma simulação em um multicálculo, né? Até para entender se aquele carro, qual seguradora que tem a preferência por aquele carro, né? Sim. E aí ela vem, sei lá, Porto Seguro, ou a Yellow, a HDI, e o corretor acaba tendo uma facilitação ali para poder escolher para qual banco. Já está especializado no seu nicho. Isso. Tudo bem. E aí eu até falo com propriedade, porque minha esposa tem corretora de seguro, então ela usa a plataforma ali e ela define para qual seguradora que ela vai passar. E aí eu te falo, no mercado de seguro, tem os líderes do mercado, são todas companhias muito grandes, né? E aí eu te pergunto, a Porto Seguro ela diminuiu nos últimos anos o volume de seguro dela? Ou ela se potencializou, mesmo tendo utilização de plataformas, né? E todas cresceram, né? No fim das contas, todas cresceram proporcionalmente. Todas cresceram, e a Porto Seguro, por exemplo, que era líder, ela vem se consolidando cada vez mais. Por quê? Porque eu vou falar aqui agora um negócio pequeno, né? Na nossa corretora de seguro, se fica mais caro um pouquinho em uma, mais barato um pouquinho em uma, e dá uma diferença pequena, lá minha esposa, que ela gosta da Porto, pelo atendimento, pelo suporte que eles dão para o cliente, ela vai onde? Ela vai na Porto. Não é só o preço que decide. Decide todo o que? O atendimento, a parceria, ou as bonificações que a corretora pode ter, se vai dar volume. Então, para o mercado de seguro, eu entendo que ainda tem muito também para evoluir dentro desse mercado, né? Mas ele já está um pouco mais avançado do que o mercado de financiamentos, né? Do que o Rodrigo acabou de falar, né? Entre financiamento e seguro. As seguradoras não gastam um caminhão de dinheiro na plataforma delas, falando que é aquilo que vai mudar o jogo. Inclusive, são bem ruins em tecnologia. Exato. Não, e eles gastam todos esses recursos na esteira para saber
pô, quando o carro bate, será que não é uma fraude? Eu vou ter que validar, vou ter que fazer uma autovistoria. Então eles gastam esse recurso em outras coisas. Né? Então, fazendo essa analogia para o financiamento, por que não os bancos usarem, de novo, né, falando, usar os seus recursos para o processo, Isso. né, para digitalizar o processo deles. E todo mundo ganha. Ao invés de só focar na originação. Isso, e todo mundo ganha. Um crédito com carro segurado ele é muito mais seguro, um crédito com seguro prestamista é muito mais seguro. E se todos esses produtos estivessem acoplados nas plataformas, todo mundo ganha. Por isso que só vejo vantagem nos bancos incentivarem esse tipo de canal, porque além da rentabilidade para a loja, para o próprio banco, aumenta a margem da operação, distribui mais dinheiro e traz mais gente para o jogo. Não tem por que descentralizar. Uma experiência nossa, eu já ouvi dezenas de relatos de lojas que não usam a Dealer Track porque no final da aprovação a gente mostra uma oferta de seguro. Não, isso daqui vai mandar meu cliente embora. Jamais que eu vou oferecer um seguro nesse momento, porque senão vai fazer o quê? O seguro desse carro é caro, não quero mais financiar. Falei, meu amigo, não é possível. E não há Cristo que faça convencer um cara desse. É a mesma coisa da gente estar no mercado com um carrinho cheio, aí eu tô indo pro caixa e uma promotora me oferece um chocolate. Deixar minha compra aqui, se me oferecer um chocolate, que absurdo, né? É o mesmo conceito. Por isso que a gente fala de gestão e separar departamentos. Porque se você separa o F&I, ele vai oferecer os produtos. E o vendedor, eu entendo que não, porque ele é uma máquina de fazer venda, de tirar estoque. É a mesma coisa quando a gente vai num ponto de venda e a gente já entende num diagnóstico, o vendedor ele passa a primeira ficha, se reprovou e entrou o Rodrigo como agora um cliente. Eu como vendedor vou fazer o quê? Continuo tentando aprovar essa ficha ou tento o Rodrigo que é um novo cliente? O DNA do vendedor é o quê? Tentar fazer a venda. Esse cliente reprovou a primeira, talvez eu não consiga. Deixa ele aqui que eu tento depois. Vou tentar vender. Então, essa divisão de pessoas, o que cada um faz, ela é um grande sucesso. Ninguém perde emprego. Ninguém perde emprego. O vendedor continua sendo vendedor, fazendo aquilo que ele sabe. O F&I vai cuidar da rentabilidade. O operador não vai perder emprego, porque ele vai continuar vendendo aquilo que o banco tem de melhor. Ele vai vender o crédito, a rentabilidade, os produtos dele. Ecossistema, e né? todo mundo ganha. Mas sabe uma coisa, André? Completo. Eu não sei em qual momento isso se perdeu, mas assim, o Mercado Livre é mestre nisso. Assim, você compra alguma coisa no Mercado Livre, ele fala, R$1.000 sua parcela, já com seguro, com garantia estendida, é o F&I daquele produto ali, entre aspas. O cara que compra no Mercado Livre, aí depois a Magazine Luiza falou, opa, eu preciso fazer isso. Aí a Casas Bahia, eu preciso fazer. Casas Bahia já vinha fazendo. Assim, o comércio varejista como um todo já faz isso. Aí, a pessoa que está comprando um carro também compra no Mercado Livre, então ela já tem em algum momento um costume de saber como essa jornada se dá. Eu não consigo entender por que no mercado automotivo, aliás, eu consigo entender porque no mercado automotivo não é assim. Por que você já não monta uma cesta de produto para aquele cliente e você vai tirando? Uma coisa é você falar assim, cara, sua parcela de financiamento é R$2.000 em 48 meses e está incluído já seu seguro, blá, 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 blá. Ah, não, mas seguro não faz sentido porque eu tenho meu corretor próprio. Tá, então vai ficar R$1.900. Aí você vai tirando, vai ficando mais barato. Como você consegue fazer isso? Só com tecnologia, que é o que você falou, é a repulsa lá do seu cliente que olha o seguro, meu Deus, vou perder venda. Mas esse cliente, no fim, ele também já está acostumado. Então, isso quer dizer que é o aspecto cultural do vendedor ou do dono da loja. Isso é um problema dele, não é um problema do cliente lá, pessoa física que está comprando o carro. Porque esse cara está acostumado. Vamos à origem, como nascem as lojas. E aí eu vou num assunto que não é polêmico, é cultural. Eu acho que a grande maioria esmagadora dos lojistas, eles não têm um nível superior. Não é verdade? Sim. Como nascem as lojas? Então, esse mercado que a gente está falando, culturalmente, é um mercado que não nasceu com essa cabeça de tecnologia. Por isso que tem que ter pessoas fazendo esse engajamento. O banco fazendo esse engajamento, a gente fazendo esse engajamento para ir mudando esse mindset para transportando esse cara para esse tipo de esquema.
Mas nós temos um ponto importante nisso que você falou, eu vou pegar um adendo que o Daniel falou lá no início, porque a jornada de venda de um carro usado ela é completamente diferente de qualquer coisa que vocês imaginam na frente. Sim. Qualquer coisa. O cara não tem como comprar um carro usado de forma online, fazer os seguros online, sem ver o carro, porque ele tem um carro para dar na troca, esse carro tem uma quitação, esse carro tem perca total, esse carro tem várias Tem um monte de processo ali. que fazem com que essa jornada de compra do carro usado ainda seja concretizada no presencial. Sim. Ela começa no digital, Isso. mas ela concretiza no presencial. No presencial, o vendedor de carro, ele tem um tipo de habilidade. A habilidade dele é convencer o cara a fazer test drive, aprovar a ficha e fazer o financiamento. Então, se ele conseguir fazer isso, para ele já é a conquista. Então, eu vejo que, mesmo em mercados mais maduros, me corrija se estiver errado, talvez nos Estados Unidos seja dessa forma que eu vou falar, em concessionário também, né? Não é o vendedor em si que faz a venda de outros produtos. Ele pode até criar o gancho, mas tem uma outra área específica, que é um perfil de pessoa diferente do vendedor, porque é o tipo da pessoa que é focada inclusive na pequena rentabilidade. Os R$50 faz a diferença. O vendedor ele pensa o seguinte: eu vou vender um carro aqui, vou ganhar R$1.000 de comissão. Se eu ter que vender o seguro, não sei o que, para ganhar 50, para mim, eu prefiro focar em vender outro carro para outro cliente. Essa pessoa do F&I, ela vai rentabilizar no financiamento, ela vai rentabilizar no seguro, é isso que ela tem para viver. Então, ela vai... Só que o que o lojista não enxerga é que no carro ele ganhou R$10.000. Não ganhou R$10.000. Ele teve que gastar no carro, ele teve que dar garantia, ele teve que pagar imposto, ele teve que não sei o que, no fim sobrou R$1.500, certo? Sim. No F&I, se ele fez R$600, R$700, esses R$600, R$700 é limpo. Ele não tem mais custo para isso. Então, se ele ganhou R$1.500, R$2.000 no carro e R$700 no F&I, do meu ponto de vista, ele ganhou mais no F&I do que no carro. Certamente. Ele não teve custo financeiro, ele não teve outros custos que envolvem, né, uma aquisição de estoque. Isso é tão verdade, ter pessoas, né, separadas com objetivos diferentes, né, ela funciona muito melhor, porque, inclusive, quando a gente falava com as lojas, por que você não vende seguro? Parte era esse medo de perder a venda, mas parte puta, isso aqui vai me dar dor de cabeça no futuro. Se ele tiver que acionar a franquia, ele vai me procurar e eu não quero, eu tenho medo desse problema. O F&I ele não vai ter esse medo, porque ele está preparado, ele está treinado, ele sabe lidar com aquele pós-venda. Que bom que vai voltar, né? Que bom que o cliente vai voltar. Mas eu convivo na minha vida com vendedor de carro a vida inteira e eu tenho também convivência de vendedor de seguro de F&I que são completamente skills, completamente diferentes. Vendedor de carro usado é relacional, vendedor de produto é técnico. Se botar esse cara técnico para vender carro, ele vai vender, mas ele não vai vender 20 carros no mês que nem tem vendedor que vende. Ele vai vender bem vendido, ele vai fazer um bom resultado, mas ele não vai fazer volume. Se pegar o vendedor de carro e botar ele para vender algo mais técnico, que ele tem que sentar aqui e pensar nos riscos, eu não estou falando que um é melhor que o outro, eu estou falando que são skills diferentes, né? Então, aí voltamos na parte do educacional. O cara tem que entender isso, não é a mesma pessoa que vende produto que vende carro. A gente tem um cliente aqui no interior de São Paulo, eles têm 6 lojas, lojista, muito estruturado assim, padrão concessionária, e eles implementaram F&I. O vendedor deles, não simplificando, mas é quase que um demonstrador do carro, é um cara técnico. Vem aqui até a loja, eu vou te atender, olha esse carro. E depois tem uma mesa de F&I que tem um papel técnico/comercial de convencimento. Agora a gente vai montar o seu pacote de produto para você sair com esse carro que você já gostou. Então, eles não chamam nem de vendedor, eles têm outro nome que agora eu não me recordo. Mas assim, a pessoa do primeiro atendimento demonstra, dá volta, gostou, senta aqui nessa mesa que o fulano de tal vai te atender e vai achar a melhor negociação para você, para esse veículo. E aí, eles vendem mais ou menos uns 400 carros por mês, entre todas as lojas. Quando eles implementaram o F&I, que tem um pouco a ver com o que você começou falando, eles começaram a vender 300 carros por mês. Ou seja, eles diminuíram 25% da venda deles. Mas foi um processo de transição. Eles venderam 25% a menos de carro,
rentabilizando um pouco melhor, ainda o resultado não atingia o mesmo de quando vendia 400, foi mudando. Hoje eles vendem 400 carros e ganhando o dobro, porque eles implementaram o F&I. Então, assim, como que isso muda de fato o aspecto financeiro de uma loja? Não é vender mais, você não precisa vender mais carro necessariamente, você só precisa vender melhor, você precisa ganhar mais dinheiro, aumentar sua receita. aumentar sua receita. Caminho, né? É um caminho, Renato. E aí as pessoas olham pro Belo e falam assim, pô, é só eu abrir uma loja, eu vou ganhar o que ele ganha. Porque elas acham que a gente consegue chegar no Everest sem atravessar o caminho. Não, o caminho é duro, é árduo, é de processo, é de ensinamento, é de testes, você vai errar, vai acertar, para depois chegar lá, né? Mas aí o pessoal olha e fala, não, vou abrir, não vou fazer igual o Belos, vou ganhar o que ele tá ganhando. Vou colocar lá um outdoor lá na porta da minha loja, bonito ali, porque vai dar certo. Não, não vai. E se você não percorrer esse caminho com o dono junto, o gestor, aprovando, comprando a ideia, falando, não, vai ser desse jeito, você não chega nesses resultados. Sem dúvida. Né? Olha esse exemplo que o Renato trouxe. Sem dúvida. Maravilhoso. Sem Do dúvida. caminho. Meus amigos, eu vou ter que encerrar. Que pena. Uma pena. Papo muito bom mesmo, conversa boa. Eu tenho muito orgulho desse trabalho que a gente faz, que acho que é um trabalho muito nobre de profissionalização mesmo do mercado automotivo. Não é apenas vender uma plataforma ou vender um software, é elevar o nível do mercado automotivo. Contem com a gente mesmo, juntos. Eu posso garantir que a gente tem boas brigas, né, Dani? Na frente dos bancos. Me dê um motivo para você não converter para uma plataforma. Me dê um motivo para você não converter. Eu acho que o momento, por mais delicado que seja, é um momento propício para que a gente, isoladamente ou em coro, fazer esse tipo de provocação mesmo. O mercado está sensível por conta dessas fragilidades, por conta dessa mudança de poder, e só existe um caminho, a mudança de processo, para conseguir elevar esse nível, aprovar mais crédito, vender mais carro, reduzir o Provocações risco. que vão melhorar o mercado como um todo. É um ganha-ganha. É um Todo mundo vai ganhar mais. Todo mundo ganha. Eu acho que um ou dois vão começar e depois vão migrando aos poucos. Aconteceu isso, vai acontecer isso com o Renave agora, por mais resistência que tenha. Vai acontecer isso com o marco de garantia, por mais resistência que tenha. O Pix no começo também teve muita resistência. Eu acho que isso é um caminho. Hoje, diferente de 3 anos e meio atrás, eu comecei a história falando, meu Deus, o que eu fiz? Eu estou muito confiante que essa mudança de processo está muito próxima. Obrigado, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, mesmo, que é um belo trabalho, e contem com a gente. Obrigado pela disponibilidade. Obrigado. Olha, obrigado, cara. Obrigado pelo Obrigado convite. Um papo bem enriquecedor. A gente precisava fazer mais vezes Quando vocês Sim. quiserem. isso, né? Tem que fazer a confraria do F&I. Quando a gente soltar o vídeo, depois a gente vai ter que fugir pro Everest para não ser morto. É. Vai estar tudo bem. Faz parte. Isso aí.